Minha nora insistiu em ir em outro carro. Enquanto eu dirigia, meu neto sussurrou: vovó, é uma armadilha. Mamãe te enganou. Pisei no freio bruscamente, paralisada ao descobrir o plano aterrorizante. Que bom que você está aqui. Se você está assistindo a este vídeo, dê um like, inscreva-se no canal e me diga nos comentários de onde você está ouvindo minha história de vingança. Quero saber até onde ela chegou. Eu dirigi a velha minivan da família com meu neto, Dylan, atrás de mim. As ruas estavam lotadas, o som das buzinas ecoava por toda parte. Olhei pelo retrovisor, tentando ajustar o ângulo, e vi o rosto estranho de Dylan. Ele abraçava a mochila com força, o rosto pálido, os olhos arregalados, cheios de preocupação. Senti um nó no peito. Dylan, o que houve? Perguntei, tentando manter a voz baixa. Você se sentiu mal na escola? Dylan baixou a cabeça, mordeu o lábio e não respondeu. Ficou em silêncio por um longo tempo. Tanto tempo que comecei a pensar que algo estava realmente errado. Então, com a voz trêmula, quase num sussurro, ele disse: vovó, preciso te contar uma coisa. Vovó, é uma armadilha. Mamãe te enganou. Suas palavras me assustaram. Minhas mãos se agarraram ao volante involuntariamente. Diminuí a velocidade e parei em um local onde as buzinas soavam mais silenciosamente. Fala, querido, eu disse, me esforçando para manter a calma, embora por dentro tudo já estivesse em turbilhão. Dylan olhou para cima, com os olhos marejados. Eu ouvi a mamãe e o tio Mark conversando ontem à noite. Ele fez uma pausa, como se precisasse de coragem, e então continuou apressadamente. Eles querem machucar o papai. Suas palavras foram como um soco no estômago. Abaixei o volume do rádio. A música antiga que estava tocando parou abruptamente. Dylan apertou as alças da mochila com força, a voz trêmula. Acordei no meio da noite porque estava com sede. Desci até a cozinha e ouvi a mamãe. Ela estava chamando o tio Mark. Eu me escondi atrás da porta e os ouvi falando sobre o Sr. Henry e documentos falsos. Messier. Olhei para meu neto pelo retrovisor. Meu coração estava batendo tão forte que eu tinha medo que ele pudesse ouvir. O que você disse? Perguntei. Minha voz estava embargada. Dylan respirou fundo, como se estivesse repetindo cada palavra de memória. Mamãe disse que depois da assembleia de acionistas, papai ia parecer um corrupto. Tio Mark riu e disse que estava tudo pronto. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Jason, meu filho, um bom homem dedicado a trabalhar para sua família, estava sendo traído pela própria esposa e pelo cunhado. Liguei a seta e parei o carro completamente no acostamento. Lá fora, um vendedor de jornais passou gritando, mas eu não conseguia entender nada. Minha mente apenas repetia as palavras de Dylan como uma tempestade que devastava todos os meus pensamentos. Dylan baixou a cabeça e murmurou: estou com muito medo, vovó. Se eu contar para o papai, ele vai ficar bravo comigo porque ele sempre confia na mamãe. Suas palavras despedaçaram meu coração. Dylan, meu neto de 12 anos, carregava um segredo grande demais para seus ombros pequenos. Estendi minha mão de volta, segurando a dele, que tremia. Você é o único para quem tenho coragem de contar, continuou Dylan, com os olhos vermelhos. Não quero que eles magoem o papai. Apertei a mão do meu neto com força, contendo as lágrimas. Querido, você fez a coisa certa em me contar, disse com a voz trêmula. Vou dar um jeito. Não tenha medo. Nesse instante, uma buzina ensurdecedora soou atrás de mim, apressando-me a continuar dirigindo. Levei um susto. Liguei o motor às pressas, mas minhas mãos estavam suadas e o volante escorregava. No caminho, olhei pelo retrovisor e vi Dylan virando a cabeça repetidamente em direção à janela, como se estivesse com medo de que alguém o estivesse seguindo. O menino se encolheu, com os olhos cheios de pânico. Tentei manter a calma, mas bem na esquina, um carro preto familiar passou em alta velocidade. Mark, com uma expressão fria, lançou-me um olhar rápido antes de desaparecer no trânsito. Dylan sussurrou, com a voz trêmula: você viu, vovó? Eu não estava mentindo. Assenti com a cabeça, com a garganta seca. Mark, o irmão mais novo que sempre aparecia com um sorriso falso, agora se revelava para mim como um fantasma.
continuei dirigindo, mas minha mente era um turbilhão. As palavras de Dylan ecoavam uma a uma como golpes de martelo contra minha confiança já frágil. Evelyn, minha nora, aquela que dizia me amar como uma mãe. O que ela estava planejando? E Mark e Henry, qual foi o papel deles nisso tudo? Pensei em Jason, em como ele confiava cegamente na esposa. Uma dor aguda me atravessou o peito, mas eu sabia que não podia deixar Dylan me ver vulnerável. O garoto já estava assustado o suficiente. À medida que nos aproximávamos de casa, Dylan baixou a voz, implorando: "Vovó, por favor, não conte para minha mãe que eu te disse isso. Ela vai me odiar." Suas palavras foram como um apelo que me deu vontade de abraçá-lo forte. Assenti com a cabeça, parando o carro em frente ao portão. "Eu prometo, querido", disse, forçando um sorriso tranquilizador. Mas, ao sair do carro, vi Evelyn na porta com os braços cruzados e o olhar atento sobre mim e Dylan. O menino se escondeu atrás de mim como se quisesse desaparecer. Evelyn sorriu friamente, sua voz doce, mas gélida. "Você veio deixar o Dylan, mãe? Está muito tarde." "Pegou muito trânsito?" Engoli em seco e respondi com um sorriso tenso: "Sim, um pouco de trânsito." Então peguei a mão de Dylan e entramos rapidamente, com o coração apertado. Evelyn ainda estava lá, com os olhos fixos nas minhas costas como adagas. Eu sabia que ela estava desconfiada e que eu precisava ser mais cuidadoso do que nunca. Assim que entrei, levei Dylan para o quarto dele e o aconcheguei na cama. Vendo seu rosto inocente, pensei: "Rose, você precisa protegê-lo. Você precisa proteger Jason." Mas, no fundo, o medo me consumia. Eu era apenas uma velha senhora com mãos trêmulas e o coração cheio de cicatrizes. Teria forças suficientes para enfrentar o que estava por vir? Após os sussurros amedrontados de Dylan, foi impossível para mim adormecer. Minha mente voltou aos velhos tempos. Aqueles dias em que eu pensava ter encontrado um novo lar após a morte do meu marido. Mas agora, olhando para trás, tudo o que vejo é uma série de feridas na minha alma. Momentos em que fui deixada de lado e uma casa que lentamente se tornou fria e estranha. Quando Jason me convidou para morar com sua família, chorei de alegria. A morte do meu marido havia deixado um vazio imenso, e eu pensei que jamais superaria aquela solidão. Jason pegou minha mão e disse: "Mãe, vem morar comigo. Eu vou cuidar de você. Você não vai se sentir sozinha aqui." Essas palavras foram como os primeiros raios de sol, aquecendo meu velho coração. Evelyn, minha nora, me abraçou naquele momento e sorriu com entusiasmo. "Eu te considero como minha própria mãe. Não se preocupe, esta casa é sua casa." Eu acreditei nela. Eu realmente acreditei nela. Pensei que tinha encontrado um lugar em que me apoiar, um lugar para viver meus últimos anos, cercada pelo amor da minha família. Mas essa alegria não durou muito. Durante os primeiros meses, tudo parecia perfeito. Eu ficava sentada na sala contando histórias para o Dylan, cozinhando os pratos favoritos do Jason da sua infância. Evelyn continuava sorrindo, continuava falando, embora eu já começasse a perceber que havia algo forçado naquele sorriso. Então, aos poucos, ela começou a impor regras silenciosas, como fios invisíveis que se apertavam ao meu redor. Certa tarde, enquanto eu observava Dylan brincar na sala de estar, ela entrou com o celular na mão, falando com uma voz suave, porém gélida: "Mãe, se vierem visitas, vá descansar um pouco no seu quarto. A sala precisa estar arrumada." Assenti com a cabeça, pensando que ela só queria manter as aparências. Mas, repetidamente, sempre que havia visitas, ela repetia a mesma coisa, olhando para mim com aqueles olhos que pareciam me afastar. Comecei a sentir que não pertencia mais àquela sala de estar. Um dia, Evelyn me chamou para a cozinha e apontou para um pequeno cômodo ao lado, que costumavam usar para guardar coisas velhas. "Mãe, acho que você vai se sentir mais confortável aqui. O quarto lá em cima é um pouco longe e é difícil para você subir." Fiquei em silêncio, olhando para aquele quarto escuro, sem uma única janela por onde entrasse a luz do sol. Queria dizer algo, perguntar o porquê. Mas, ao ver seu sorriso frio, apenas assenti e arrastei minha mala para dentro. Na primeira noite naquele quarto, deitada na cama velha, ouvi o gotejar da torneira da cozinha e senti como se estivesse sendo expulsa da minha própria família.
As refeições em família, que antes eram minha maior alegria, tornaram-se um sofrimento. Evelyn sempre se sentava na cabeceira da mesa, conversando e rindo alto, enquanto eu permanecia em silêncio na outra ponta, como uma sombra. Certa vez, ofereci um pedaço de carne para Jason, na esperança de que ele se lembrasse dos pratos que sua mãe costumava cozinhar para ele. Mas Evelyn me olhou de soslaio e, com uma voz doce, porém zombeteira, disse: Mãe, ele já tem idade suficiente para se servir sozinho. Não se preocupe. Abaixei a cabeça, os pauzinhos tremendo nas minhas mãos. Jason apenas sorriu sem jeito e disse: Mãe, a Evelyn se preocupa comigo. Não leve a mal. Mas ele não viu o olhar da esposa. Aquele olhar que me dizia claramente que eu não tinha mais lugar naquela casa. Dylan era a única luz naqueles dias sombrios. O menino costumava correr para o meu quarto com seus cadernos, pedindo ajuda com a lição de casa. Vovó, eu não entendi esse problema, ele me dizia, com os olhos brilhando enquanto eu explicava pacientemente. Naqueles momentos em que estávamos juntos, eu sentia que ainda existia, que ainda era útil. Todas as noites, eu costurava as roupas dele ponto por ponto, colocando um pouco do amor que eu tinha por ele em cada fio. Eu repetia para mim mesma: enquanto eu tiver Dylan, terei um motivo para ficar nesta casa. Mas Evelyn não me deixava em paz. Certa vez, enquanto eu contava histórias para Dylan sobre quando eu e o avô dele éramos jovens, ela entrou e me interrompeu. Essas coisas antigas só o confundem, mãe. Dylan vai estudar inglês. Isso sim será útil para ele. Dylan olhou para mim com olhos que pediam desculpas e deixou que sua mãe o puxasse pela mão. Fiquei ali, com a história pela metade, sentindo uma dor aguda no peito. Eu queria gritar que aquelas memórias não eram antigas, que elas eram a raiz desta família. Mas permaneci em silêncio porque sabia que minha voz já não tinha peso algum. Jason, meu filho, estava totalmente imerso no trabalho na empresa. Ele confiava cegamente em Evelyn, a ponto de ficar cego. Toda vez que eu tentava conversar com ele sobre a atitude dela, ele me interrompia. Mãe, a Evelyn se preocupa comigo e com todos aqui em casa. Não pense demais nisso. Eu queria contar a ele sobre aqueles olhares frios, aquelas palavras afiadas como facas. Mas eu tinha medo que ele me visse como uma velha chata, exatamente como ela queria que ele pensasse. Uma noite, levei uma bandeja com água para a sala de estar, onde Jason, Evelyn e Mark estavam conversando sobre negócios. Coloquei a bandeja sobre a mesa, tentando dizer algo para participar da conversa, mas Evelyn sorriu com desdém. Mãe, deixe aí. A empregada poderia ter trazido. Suas palavras me atingiram como uma facada. A vida inteira, eu cuidei de cada copo d'água, de cada refeição para meu marido e filhos, e agora eles me tratam como uma estranha, como uma simples funcionária. Virei-me, contendo as lágrimas, cerrando os dentes para que não me vissem fraca. Naqueles dias, comecei a perceber que aquela casa já não me pertencia. Estava frio das paredes até as escadas. Evelyn havia construído uma parede invisível para me excluir, para me fazer sentir como uma estranha na minha própria família. Aguentei tudo por Jason, por Dylan, mas a cada dia me sentia menor, mais inútil. Havia noites em que eu ficava no quarto escuro, olhando para a luz fraca da escrivaninha, me perguntando por que ainda estava ali. Quem era eu naquela casa? Mas foi precisamente naquele frio que o sussurro de Dylan na noite passada me atingiu como um raio. Os incômodos, os olhares de desprezo, as regras não ditas de Evelyn revelaram-se mais do que mera indiferença. Eles faziam parte de um plano maior, uma conspiração que eu ainda não conseguia enxergar com clareza. Na manhã seguinte, a luz do sol filtrava-se pelas cortinas, mas dentro de mim só havia escuridão. Após uma noite em claro, as palavras trêmulas de Dylan continuavam ecoando na minha cabeça. Eu sabia que precisava agir e falar com Jason antes que tudo saísse do controle. Eu estava parada no corredor, segurando a barra da minha blusa, esperando Jason se arrumar para o trabalho. O som dele procurando as chaves do carro, o arrastar dos seus sapatos de couro no chão de madeira, tudo parecia familiar. Mas hoje meu coração disparou. Respirei fundo, tentei manter a voz calma e liguei para ele. Filho do Jason, preciso falar com você seriamente. Ele parou, com a pasta suspensa no ar. Jason franziu a testa, o olhar cansado fixo em mim. O que foi, mãe?
perguntou com um tom que demonstrava sua impaciência. Olhei em volta, certificando-me de que Evelyn não estava por perto. O corredor estava silencioso. Apenas o tic-tac do relógio de parede podia ser ouvido. Baixei a voz e resumi o que Dylan tinha ouvido na noite anterior. A voz de Evelyn ao telefone falando sobre a reunião de acionistas, sobre como transformar Jason em ladrão, e aquele nome, Mark, que surgiu no meio daquela conversa secreta. Tentei manter o tom de voz calmo, embora sentisse um aperto no peito por ter que dizer aquelas coisas sobre minha nora. Assim que mencionei Evelyn e Mark, o rosto de Jason endureceu. Ele franziu a testa e me respondeu com mais aspereza do que eu esperava. Mãe, não invente coisas sobre eles. Eu conheço a Evelyn. Ela jamais faria uma coisa dessas. Suas palavras me feriram como uma facada, não pela raiva, mas pela cegueira nelas contida. Forcei-me a manter a calma. Cerrei os punhos para não tremer. Filho, Dylan ouviu tudo direitinho. Eles falaram sobre Henry e documentos falsos. Você não pode levar isso na brincadeira, implorei, na esperança de que ele reagisse. Mas Jason balançou a cabeça e soltou um suspiro pesado. Dylan é só uma criança, mãe. Ele provavelmente entendeu errado. Estou exausto do trabalho. Não complique mais as coisas. Suas palavras foram como um balde de água fria no rosto. Eu queria gritar para sacudi-lo e fazê-lo abrir os olhos, mas fiquei ali parada, imóvel, me sentindo impotente. Nesse instante, ouviu-se o som de saltos altos batendo no chão. Evelyn saiu da sala com a bolsa na mão, o rosto impecável pela maquiagem, mas o olhar afiado como uma faca. Ela olhou para mim e deu um sorriso falso antes de abraçar Jason. Vou ao banco, querido, disse ela com uma voz melosa. Então ela olhou para mim sem perder aquele sorriso. Mãe, descanse em casa. Não se meta em assuntos que não lhe dizem respeito. Suas palavras foram como um tapa fora de seu alcance. Ela queria deixar claro que eu não tinha lugar naquela casa, que eu não tinha direito a uma opinião. Fiquei parada, sentindo como estava sendo expulsa da minha própria família. Jason beijou a esposa na bochecha, alheio ao veneno em suas palavras. Vou trabalhar. Conversamos à noite, disse-me ele, num tom distante, como se eu fosse uma estranha. Caminhou rapidamente até a porta, deixando-me sozinha no corredor. Ouvi o motor do carro ligar e partir, levando consigo a pouca esperança que me restava. Virei-me e encontrei o olhar de Dylan me observando do alto da escada. O menino estava lá, com a mão agarrada ao corrimão, os olhos arregalados, cheios de decepção. Vovó, sussurrou ele, com a voz trêmula. Eu sabia que tinha ouvido tudo. Dylan esperava que seu pai acreditasse, mas Jason, como sempre, escolheu ficar do lado de Evelyn. Eu me aproximei dele, acariciei sua cabeça e tentei sorrir. Está tudo bem, querida. A vovó vai dar um jeito. Mas por dentro, doía como se eu estivesse sendo despedaçada. Dylan apenas assentiu com a cabeça e subiu para o seu quarto em silêncio, com os ombros caídos, carregando um peso demasiado grande para sua idade. Naquela tarde, Evelyn protagonizou mais uma cena. Ordenou a Teresa, a empregada, que colocasse apenas 3 pratos na mesa principal. Um para ela, um para Jason e um para Dylan. Quando entrei na sala de jantar, ela olhou para mim e disse com uma voz suave, mas fria, mãe, coma mais tarde. Tem bastante comida na cozinha. Fiquei paralisada, como se me tivessem roubado o último lugar na família. Jason estava lá, com o olhar fixo numa pilha de papéis, sem prestar atenção em nada. Dylan olhou para mim, querendo dizer algo, mas sua mãe o puxou para sentar ao lado dela. Sente-se aqui, Dylan. Não fique correndo por aí. Voltei para a cozinha em silêncio. Sentei-me à velha mesa de madeira e comi sozinha. Cada garfada tinha um gosto amargo, não por causa da comida, mas por causa da solidão que me sufocava. Olhei para o prato à minha frente e me lembrei daquelas refeições de antigamente, quando meu marido ainda era vivo, quando Jason era criança, quando toda a família se reunia em volta da mesa, rindo. Agora, tudo o que me restava era uma cozinha fria e olhares de desprezo. Eu me perguntava o que tinha feito de errado, porque eu havia me tornado um estorvo na minha própria família. As lágrimas queriam vir, mas eu as enxuguei imediatamente. Eu não queria que ninguém me visse assim.
Eu precisava ser forte por Dylan, por Jason, mesmo que por dentro eu estivesse me despedaçando. À noite, quando Jason voltou para casa, decidi tentar mais uma vez. Esperei por ele na sala de estar enquanto Evelyn estava ocupada em seu escritório. Jason, chamei-o com a voz trêmula. Eu sei que você não quer ouvir, mas preciso dizer. Dylan não está mentindo. O que ele ouviu sobre Henry, sobre os documentos falsos? Você precisa ter cuidado. Olhei nos olhos dele, esperando que ele visse minha sinceridade. Mas Jason levantou a mão para me interromper. Mãe, já chega. Confio na minha esposa. Descanse um pouco. Não complique as coisas. Suas palavras foram como um golpe final de martelo, destruindo a pouca esperança que me restava. Fiquei imóvel, observando meu filho se afastar sem olhar para trás uma única vez. Ele confiava mais em Evelyn do que na própria mãe, mais do que nos avisos do próprio filho. Senti como se estivesse sendo expulsa, não só de casa, mas também do coração de Jason. Voltei para o meu quarto, fechei a porta e sentei-me na velha cadeira. A lâmpada ainda estava acesa, tremeluzindo fracamente, tal como a minha vida naquele momento, sombria, solitária e desamparada. Pensei em Dylan, na decepção em seus olhos quando seu pai não acreditou nele. Pensei em Evelyn, em seu sorriso falso e em suas palavras cortantes. Pensei em Mark, na risada que Dylan ouviu no escuro. Meu peito apertou, não apenas pela dor da rejeição do meu filho, mas também pelo medo de que esse plano acabasse destruindo Jason, acabando com toda essa família. Cerrei os punhos com força, as unhas cravando na palma da mão, lutando para não desmoronar. Eu sabia que meus avisos haviam se perdido no vazio e que a cada dia eu era empurrada para mais longe. Naquela noite, saí de casa quando a lua pálida pairava no céu. Meu coração estava pesado, como se eu carregasse os sussurros de Dylan e a indiferença de Jason. Percorri o caminho familiar que levava à igreja onde outrora encontrara alguma paz nos dias mais difíceis. O vento noturno soprava frio pelos meus cabelos grisalhos, mas não conseguia dissipar a sensação de inquietação que me apertava o peito. Eu precisava de alguém que me ouvisse, alguém que acreditasse em mim, e só me lembrei do Padre Michael, um velho amigo da família. Quando empurrei a pesada porta de madeira da igreja, o Padre Michael estava parado junto ao altar. A luz da vela iluminava seu rosto bondoso. Quando me viu, colocou a mão no meu ombro. Sua voz era afetuosa, mas carregada de preocupação. Rose, você parece muito cansada. O que houve? Sentei-me no banco de madeira. Minhas mãos trêmulas se uniram. Contei-lhe tudo, desde o que Dylan ouvirá naquela noite, o plano de Evelyn e Mark, até como Jason ignorou meus avisos. Cada palavra que saía da minha boca era como uma punhalada no meu próprio coração, dolorosa e desesperadora. Eu não sei o que fazer, padre, sussurrei, com lágrimas prestes a cair. Meu filho não acredita em mim. Ele acha que eu só quero causar problemas, mas Dylan, meu neto, está com medo. Eu não posso deixar que eles destruam Jason. O Padre Michael ficou pensativo. Seus olhos se desviaram para o horizonte, como se estivesse ponderando cada palavra. Ele pegou minha mão e disse com voz firme: Rose, se você permanecer em silêncio, o mal triunfará. Você é a única que enxerga a verdade agora. Você precisa encontrar um jeito de trazê-la à luz, por mais difícil que seja. Suas palavras foram como um raio de luz na escuridão, mas também me encheram de medo. Eu era apenas uma mulher de 65 anos. Como poderia encarar um plano desse se nem mesmo meu próprio filho confiava em mim? Mas o olhar do Padre Michael, cheio de fé e encorajamento, não me permitiu desviar o olhar. Assenti com a cabeça, murmurando: vou tentar, padre, por Dylan, por Jason. No caminho para casa, decidi passar na casa de Chloe, a jovem vizinha que um dia trabalhou em um escritório de advocacia. Chloe sempre foi gentil. Ela costumava me trazer doces e conversar sobre os velhos tempos. Eu sabia que ela era inteligente e precisava de alguém como ela agora. Quando bati na porta, Chloe saiu para abrir. Ela deu um largo sorriso, mas o sorriso desapareceu ao ver meu rosto. Senhora Rose, o que houve? Entre, por favor, disse ela, conduzindo-me à sua pequena e aconchegante sala de estar. Tirei do bolso algumas cópias de documentos que Jason havia esquecido sobre a mesa de jantar no dia anterior.
Eram documentos da empresa, cheios de números e assinaturas, que eu havia guardado secretamente, embora não soubesse se eram importantes. Chloe os pegou e os examinou cuidadosamente sob a luz da sua escrivaninha. Ela apertou os olhos e apontou para um selo e uma assinatura. Senhora Rose, isto apresenta sinais de falsificação. O selo não corresponde ao oficial e a assinatura também não. O traço não é natural. Fiquei paralisada, com o coração disparado. Quer dizer que eles estão mesmo fazendo algo ilegal? Perguntei com a voz trêmula. Chloe assentiu com a cabeça, séria. Você precisa ter cuidado. Isso envolve várias pessoas e elas não hesitarão em te machucar. Não confie em ninguém, exceto naqueles que estão realmente do seu lado. Ela tirou um pequeno pendrive de uma gaveta e me entregou. Se você conseguir mais dados ou gravações, me dê. Eu vou analisá-los. Apertei o pendrive na mão, sentindo-o como uma arma pequena, mas afiada. Obrigada, Chloe, disse com a voz embargada. Não sei se vou conseguir, mas preciso tentar. Chloe colocou a mão sobre a minha, sorriu e disse, você é mais forte do que pensa. Eu confio em você. Suas palavras me deram um pouco de força, embora o medo ainda me consumisse por dentro. Quando cheguei em casa, vi Dylan sentado estudando no canto da sala, com o olhar perdido. Ao me ver, o menino levantou a cabeça e perguntou com voz preocupada, vovó, você encontrou alguém que acredita em nós? Acariciei seus cabelos, forçando um sorriso. Sim, querido, mas precisamos ter paciência. Precisamos ter cuidado. Dylan assentiu, mas seus olhos ainda estavam cheios de angústia. Eu sabia que o menino estava com medo. Medo da mãe. Medo do que estava acontecendo na própria casa onde morava. Eu o abracei forte e sussurrei, não vou deixar ninguém machucar você ou seu pai. Eu prometo. Dylan apertou minha mão como se fosse seu único apoio. Naquela noite, quando eu estava prestes a apagar a luz para dormir, um pequeno ruído no quintal me assustou. Andei na ponta dos pés, afastei a cortina e me escondi atrás da janela. Ali, vi Evelyn e Mark muito próximos um do outro sob a luz fraca. Eles estavam passando uma pasta de documentos, falando em voz baixa, mas gélida. Agucei os ouvidos, tentando captar cada palavra. Evelyn disse com voz calculista, se minha sogra suspeitar de alguma coisa, peça para Clara espalhar o boato de que ela está perdendo a cabeça. Todos vão pensar que ela é uma velha senil. Mark soltou uma risadinha e assentiu. É isso mesmo. Ninguém vai suspeitar de nós. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Me agarrei à cortina para não cair. Eles não só queriam destruir Jason, como também planejavam virar as pessoas contra mim, me fazer parecer uma louca. Rapidamente peguei o pequeno caderno que estava sobre a mesa e anotei tudo palavra por palavra, detalhe por detalhe, minha mão tremendo tanto que as letras saíram tortas. Eu sabia que aquelas frases eram uma prova, pequena, mas valiosa, que poderia ser a chave para desmascará-los. Sentei-me na cama com o coração acelerado, sentindo como se estivesse caminhando por uma trilha cheia de espinhos. Eu estava com medo, mas não conseguia parar. Não por mim, mas por Dylan, por Jason e pela verdade que eu precisava proteger. Na manhã seguinte, voltei à igreja para encontrar o padre Michael. Ele estava varrendo o pátio, sereno como sempre. Mas quando lhe contei o que tinha ouvido na noite anterior sobre o plano de Evelyn e Mark, seu rosto ficou sério. Ele sentou-se ao meu lado e disse com voz grave, Rose, você precisa estar preparada. Isso não é mais apenas um assunto de família. É crime organizado. Eles não vão parar até conseguirem o que querem. Cravei as unhas na palma da mão enquanto cerrava os punhos. Então o que eu faço, padre? Sou apenas uma velha sem poder, sem forças. Ele olhou para mim com firmeza. Você tem coração de mãe, Rose, e essa é a maior força que existe. Continue reunindo provas, mas não deixe que eles saibam o que você está fazendo. Nos dias que se seguiram, o clima na casa ficou mais pesado do que nunca, como se uma tempestade invisível estivesse prestes a desabar. Eu senti a mudança, não só no jeito como Evelyn me olhava, mas também nos cochichos no mercado e nos olhares desconfiados dos vizinhos. As pessoas começaram a falar de mim. Coisas cruéis que eu sabia que não aconteciam por acaso.
Uma manhã, no mercado, quando fui comprar verduras, o vendedor com quem eu sempre negociava segurou meu braço e sussurrou, com medo: Senhora Rose, dizem que a senhora está perdendo a memória, que comete erros com dinheiro. Tenha cuidado. Fiquei paralisada, com a cesta apertada nas mãos, sentindo meu coração se contrair. Naquele instante, soube que era obra da irmã de Clara e Evelyn. Ela já havia começado a espalhar boatos, exatamente como planejaram. Obrigada por me contar, respondi, tentando parecer calma. Embora a raiva queimasse dentro de mim. Eles não só queriam destruir Jason, como também queriam me transformar numa velha louca em quem ninguém acreditaria, em quem ninguém daria ouvidos. Quando cheguei em casa, entrei na sala de estar e vi Clary sentada com o laptop aberto sobre a mesa. Ela estava falando ao telefone num tom cheio de arrogância. Sim, publique o artigo imediatamente. Basta dizer que aquela velha sempre se mete nos negócios da empresa e estraga tudo. Quando entrei, ela desligou o telefone imediatamente, olhou para mim e me lançou um olhar com um sorriso falso. Olá, como vai, tia? O que você comprou no mercado? Seu olhar era frio, como se ela quisesse me privar do mínimo de respeito que eu merecia. Apenas assenti com a cabeça sem responder, pois sabia que, se abrisse a boca, não conseguiria conter minha raiva. Virei-me. Minha mão estava cerrada, meu coração em pedaços. Eles não só queriam me expulsar da família, como também queriam destruir a honra que eu sempre prezei. Naquela noite, Jason chegou em casa com uma pilha grossa de documentos, o rosto mais tenso que o normal. Eu estava num canto da cozinha, observando em silêncio. Quando ele colocou os papéis na mesa da sala de jantar, consegui ver escrito na capa, Sr. Barnes. Aquele nome fez meu coração disparar, um advogado, alguém sobre quem Dylan ouvirá Evelyn falar numa ligação secreta. Esperei que Jason fosse tomar banho e me aproximei da mesa com cuidado. Minhas mãos tremiam enquanto eu folheava algumas páginas. Na primeira página, vi uma assinatura idêntica à de Jason, mas o traço era trêmulo, sem a força natural que eu já tinha visto tantas vezes. Aquela não era a assinatura do meu filho. Peguei meu celular antigo e tentei tirar uma foto rápida. A luz da tela iluminou meu rosto, refletindo tanto medo quanto determinação. Nesse exato momento, Evelyn apareceu de repente na cozinha. Dei um pulo. Quase deixei o telefone cair. Ela estreitou os olhos, a voz doce, mas carregada de suspeita. O que você está fotografando, mãe? Tentei manter a calma e respondi rapidamente, só uma receita de culinária. Estou procurando um prato novo para o Dylan. Ela soltou uma risada seca, seu olhar me examinando como se quisesse me desvendar. Cuidado com esse telefone velho. Ele pode quebrar fácil, disse ela, e saiu. Fiquei ali parada, com o coração disparado, abraçando o telefone como se fosse um segredo de vida ou morte. Eu sabia que ela suspeitava de mim e que eu precisava ser mais cautelosa do que nunca. No dia seguinte, Mark apareceu à porta com uma pequena mala. Entrou com um sorriso falso, dando um tapinha no ombro de Jason como se fossem grandes amigos. Vamos lá, irmão. Temos algo importante hoje, disse-ele com voz confiante. Os dois entraram no escritório e fecharam a porta. Fiquei no corredor, fingindo tirar o pó, mas com o ouvido atento a cada som. Pela fresta, consegui ouvir a voz de Mark. Não se preocupe, Barnes está cuidando da parte jurídica. Henry cuida da contabilidade. Ninguém poderá questionar nada. Jason suspirou cansado. Eu não quero trapacear, Mark. Mark deu uma risada e deu um tapinha no ombro dele novamente. Isso não é trapaça. É estratégia. Você quer que a empresa cresça, não é? Prendi a respiração, sentindo o sangue gelar no meu corpo. Jason estava sendo conduzido passo a passo sem perceber. Recuei para a cozinha, com a mente em turbilhão. Mark não era apenas um apoio. Era ele quem puxava os cordões, arrastando Jason para uma armadilha perfeitamente planejada. Pensei em Dylan, na expressão assustada que ele tinha quando me contou sobre aquela conversa noturna. Pensei em Jason, meu filho. O mesmo menino que costumava sentar no meu colo, agora manipulado pela própria esposa e pelo cunhado. Minha alma doía, mas eu sabia que não podia parar. Eu precisava encontrar mais provas. Eu precisava proteger meu filho.
Naquela noite, tarde, quando todos estavam dormindo, passei pelo escritório. A porta estava entreaberta e vi Henry, o contador da empresa, sentado ao lado de Mark. Eles estavam revisando arquivos, a luz do laptop iluminando seus rostos. Sobre a mesa, consegui distinguir uma pasta intitulada Saldo Ajustado Confidencial. Henry digitava sorrindo, com voz triunfante. Só precisamos acrescentar mais alguns zeros, e Jason será o ladrão perfeito. Ninguém vai suspeitar de nada. Mark assentiu com a cabeça, os olhos brilhando de satisfação. Ótimo! Só precisamos passar pela assembleia de acionistas e tudo estará resolvido. Prendi a respiração, dei um passo para trás, segurando firmemente o telefone com a foto da assinatura falsa. Eu queria entrar. Queria gritar, mas sabia que não podia. Se me descobrissem agora, tudo desmoronaria e Dylan estaria em perigo. Certa tarde, eu estava na cozinha lavando a louça, tentando me manter ocupada para esquecer as palavras cruéis de Claire e o sorriso falso de Evelyn. De repente, um murmúrio na sala de estar me fez parar abruptamente. Andei na ponta dos pés. Me escondi atrás da velha porta de madeira com o coração acelerado. Pela fresta, vi Evelyn e Mark sentados bem próximos no sofá. A mão dela repousava no ombro dele, um gesto tão íntimo que me arrepiou. Eles cochichavam algo, em voz baixa, mas carregada de cálculo. Não ouvi direito, mas seus olhares, o jeito como se encaravam, era como se compartilhassem um segredo proibido. Virei-me para o corredor e vi Teresa, a governanta de longa data, encostada à parede. Seu rosto estava pálido, seus olhos arregalados, cheios de preocupação. Ela olhou para mim e levou o dedo aos lábios, pedindo silêncio. Assenti lentamente e dei um passo para trás, com o coração acelerado. Naquele instante, soube que Teresa e eu compartilhávamos um segredo. Ela, que sempre trabalhava em silêncio, que sempre curvava a cabeça às ordens de Evelyn, também tinha visto algo estranho. Senti uma faísca de esperança. Eu não estava mais sozinha. Naquela noite, enquanto eu lavava a louça na cozinha, Teresa entrou e fechou a porta com cuidado. Ela olhou em volta como se tivesse medo de estar sendo observada e sussurrou: "Senhora, tenho algo para lhe dizer." De seu velho avental, ela tirou um celular antigo, daqueles que quase ninguém usa mais. Sua mão tremeu enquanto ela ligava a tela. "Escute isto", disse ela, com a voz tão baixa que precisei aguçar o ouvido. Então, uma gravação começou a tocar e senti o mundo desabar sob meus pés. A voz de Evelyn, fria e cheia de malícia, veio do telefone. "Depois desta reunião, Jason perderá toda a sua credibilidade." "A empresa será nossa", respondeu Mark em tom arrogante. "Exatamente. E aquela velha também não terá lugar nesta casa." Tremi, minhas mãos molhadas agarrando a pia para não cair. As palavras deles foram como punhaladas no coração. Não só no Jason, mas em mim também. Eles queriam me apagar da família. Olhei para Teresa com lágrimas nos olhos. "Onde você conseguiu isso?" Ela baixou a cabeça, com a voz trêmula. "Eu os ouvi conversando lá fora, no quintal, ontem. Não queria me envolver, mas não posso mais ficar calada. Eles foram longe demais, Senhora Rose." Peguei em sua mão áspera por tantos anos de trabalho árduo. "Obrigada, Teresa", eu disse, com a voz embargada. "Você salvou minha família." Ela balançou a cabeça, com os olhos vermelhos. "Eu apenas fiz o que era certo. Você e o jovem Dylan são os únicos bons nesta casa." Suas palavras foram como um sopro quente em meu coração congelado. Nesta casa cheia de mentiras, ainda havia alguém do meu lado, e isso era o suficiente para me dar forças para continuar. Naquela mesma noite, o jantar em família transcorreu como de costume, mas o clima estava mais pesado do que nunca. Evelyn estava sentada na cabeceira da mesa, rindo e conversando animadamente com Jason, como se nada estivesse errado. Dylan estava ao meu lado, em silêncio, evitando olhar para a mãe. De repente, Evelyn se virou para mim com um tom doce, mas venenoso. "Mãe, você se lembra que dia é hoje ou se esqueceu de novo?" Todos riram à força, até mesmo Jason, embora ele só tenha feito isso para amenizar a situação. Eu permaneci em silêncio, olhando para o meu prato, sentindo como se tivesse levado um tapa na cara na frente de todos.
Mas quando levantei os olhos, encontrei o olhar de Teresa no canto da sala de jantar. Ela me olhou com firmeza, como se dissesse sem palavras: nós vamos vencer. Após a refeição, Jason foi trabalhar no escritório. Dylan subiu para o quarto para estudar. Evelyn e Mark sentaram-se na varanda. Continuaram a cochichar sobre planos que eu não conseguia ouvir direito. Chamei Teresa para a cozinha. Fechei a porta e juntas reproduzimos a gravação novamente. O som frio das vozes de Evelyn e Mark ecoou como um lembrete do que aguardava Jason. Peguei o pendrive que Chloe me deu e salvei cuidadosamente várias cópias da gravação. Temos que manter isso em segurança, eu disse a Teresa. Ela assentiu com voz firme. Eu vou te ajudar, aconteça o que acontecer. Naquela noite, fui para a cama, mas não consegui pregar o olho. No corredor, ouvi Evelyn dando ordens a Teresa. Amanhã, certifique-se de limpar a sala de estar enquanto houver convidados importantes. E lembre-se de que minha sogra não deve chegar perto de lá. Sua voz soava fria, como se eu fosse um estorvo que precisava ser mantido à distância. Apertei o cobertor com força, contendo as lágrimas. Mas então a porta do meu quarto se abriu lentamente. Teresa entrou com um olhar determinado. Ela sentiu levemente, como se dissesse sem palavras: não se preocupe, estou do seu lado. Sorri fracamente, sentindo que finalmente tinha um verdadeiro aliado na escuridão. Nos dias que antecederam a assembleia de acionistas, a casa parecia pesada, como se uma nuvem escura pairasse sobre nós. Sempre que eu passava pelo escritório, Evelyn estava lá, entrando e saindo, com o telefone grudado na orelha, falando em voz baixa como se escondesse segredos. Mas assim que me via, imediatamente abria um sorriso falso como se nada tivesse acontecido. Sogra, a senhora jantou hoje? Ela perguntava docemente, embora seu olhar permanecesse duro. Eu apenas assentia, evitando encará-la diretamente, pois sabia que ela observava cada movimento meu. Por dentro, a ansiedade crescia como uma pedra no meu peito. Eu apertava o pendrive que Chloe me dera com a gravação de Teresa e as fotos da assinatura falsificada como se fosse o único amuleto capaz de proteger a mim e a Jason. Naquela manhã, Jason vestiu um terno impecável e ficou em frente ao espelho, com o rosto tenso, embora tentando parecer confiante. Aproximei-me em silêncio e ajeitei a gola da camisa dele, como fazia quando ele era criança e eu o preparava para a escola. Minha mão roçou o tecido e senti um peso no coração, um desejo de avisá-lo. Mas antes que eu pudesse falar, Evelyn interveio. Eu cuido disso, sogra. Descanse, disse ela, com a voz suave, mas cheia de autoridade, puxando Jason para longe de mim. Fiquei parada, impotente, observando meu filho ser arrastado sem perceber. Dylan estava num canto me olhando com preocupação, e de repente me passou secretamente um pequeno bilhete dobrado. Abri e vi sua letra infantil. Vovó, vou sentar com você na reunião. Apertei o papel com força, comovida pelo menino, mas magoada pela ingenuidade de Jason diante da armadilha que o cercava. Antes de sair de casa, verifiquei o pendrive no bolso do meu casaco. Minha mão tremia, não de frio, mas porque eu sabia que aquele dia seria decisivo. Olhei ao redor da casa, que antes fora um lar e agora parecia um campo de batalha. Rose, você precisa fazer isso, eu disse a mim mesma. Respirei fundo e atravessei a porta, seguindo Jason e Dylan. No prédio da empresa, a sala de reuniões estava lotada. Investidores internos elegantes, funcionários murmurando e advogados com pastas pesadas. Escolhi um lugar no fundo, tentando passar despercebida. Dylan ficou grudado em mim, suas mãozinhas apertando as minhas como se temesse que eu desaparecesse. Não se preocupe, vovó. Estou aqui, sussurrou ele, com um olhar firme, embora a voz tremesse. Sorri para ele. Apertei sua mão, mas meu coração estava acelerado como se fosse explodir do peito. Teresa também estava lá, empurrando um carrinho de café e lanches, disfarçada de atendente, embora eu soubesse que ela estava observando tudo atentamente, pronta para me ajudar quando necessário. A reunião começou. Jason subiu ao pódio, com a voz firme, mas com um toque de tensão. Apresentou o novo projeto, tentando convencer os investidores com números e planos. Olhei para meu filho, com o coração cheio de orgulho, mas também de dor. Ele estava se dedicando ao máximo à empresa, à família, sem saber que estava prestes a ser traído.
Chegou a vez de Evelyn. Ela se agarrou ao braço de Jason com um sorriso radiante, mas um olhar frio. Tenho provas de que as finanças da empresa estão enfrentando sérios problemas, declarou com uma voz que ecoou por todo o auditório. A sala inteira se agitou. Alguns investidores murmuraram. Outros franziram a testa enquanto Jason permanecia ali, pálido, sem entender o que estava acontecendo. Mark saiu com um laptop na mão e uma expressão triunfante. Conectou o equipamento ao projetor. A luz azul piscou e, em seguida, documentos apareceram na tela com um título em negrito: Irregularidades no relatório financeiro. Números, assinaturas e frases acusando Jason de desviar dinheiro da empresa foram projetados em tamanho grande. O auditório ficou em silêncio, e então se encheu de sussurros. Jason olhou em volta, com os olhos arregalados, gaguejando. Não, não é verdade. Eu não fiz nada de errado. Mas ninguém o ouvia. Um investidor idoso balançou a cabeça e murmurou para a pessoa ao lado: que decepção. Apertei o pendrive com força na mão, com o coração acelerado. Eu sabia que era hora de agir, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia me mexer. Dylan segurou minha mão com firmeza e sussurrou: vovó, agora. Assenti com a cabeça, respirei fundo e me levantei, caminhando em direção ao técnico no canto da sala. Por favor, conecte isto, pedi, com a voz trêmula, mas tentando manter a calma enquanto lhe entregava o pendrive. Ele me olhou com certa dúvida, mas finalmente assentiu e conectou o projetor. Assim que Mark estava passando para o próximo slide, a tela escureceu repentinamente. A sala ficou em silêncio, tensa. De repente, como um raio, a voz de Evelyn ecoou pelos alto-falantes. Após esta reunião, Jason perderá toda a sua credibilidade. A empresa será nossa. A risada de Mark soou fria e satisfeita. A sala inteira ficou imóvel, apenas o orador repetia cada palavra. Alguns investidores voltaram a olhar para mim, com os olhos arregalados de surpresa. Inclinei levemente a cabeça, confirmando que eu era quem havia preparado aquela prova. Dylan apertou minha mão com mais força, o olhar iluminado pela esperança. A tela mudou novamente. Imagens de uma câmera de segurança apareceram. Evelyn e Mark em uma cafeteria trocando documentos com gestos indistinguíveis. Os murmúrios aumentaram. Então, foi projetada uma digitalização de uma assinatura falsificada de Jason, preparada por Barnes e Henry. O traço trêmulo e forçado, nada parecido com a assinatura verdadeira do meu filho. O auditório explodiu em aplausos. Alguns se levantaram para tirar fotos da tela. Outros murmuraram: isso é uma falsificação inacreditável. Jason ficou petrificado, com o olhar fixo na tela como se todo o seu mundo tivesse desabado. Evelyn, pálida, correu em direção ao palco, tentando desligar o computador. Parem! Isso é um erro, ela gritou, com a voz embargada, mas era tarde demais. Todos na sala tinham ouvido e visto. Um investidor mais velho se levantou e disse em tom severo: como a senhora explica isso, senhora Evelyn? Ela gaguejou, incapaz de responder. Seus olhos arregalados percorriam a sala em pânico. Apertei a mão de Dylan com força. Meu coração batia forte, aliviado por a verdade ter vindo à tona, mas também com uma dor imensa, sabendo que meu filho estava sofrendo um golpe que nada poderia reparar. Mas antes que eu pudesse reagir, a irmã de Claire Evelyn saiu correndo do meio dos convidados e pulou no palco, apontando o dedo para mim com uma voz estridente. Isso é invenção dela, uma velha senil que só quer destruir a família do filho. Suas palavras foram como uma faca afiada e cruel, que silenciaram a sala inteira por um instante. Fiquei ali parada, com as pernas tremendo, sentindo que o mundo inteiro me olhava com suspeita. Claire continuou, com os olhos arregalados. Ela inveja a minha irmã. Ela inveja a felicidade. Isso tudo é uma armação. Abri a boca querendo responder, mas minha garganta se fechou. As palavras não saíam. A dor de ser difamada, de ser tratada como uma louca, apertava meu peito. Eu era apenas uma mulher de 65 anos que queria proteger meu filho e meu neto. E agora eles me transformaram em inimiga dentro da minha própria família. Mas naquele exato momento, uma voz infantil, porém firme, foi ouvida vinda das fileiras do meio.
O colega de escola de Mason Dylan levantou-se de repente, o rosto vermelho de nervosismo, mas com um olhar seguro. Eu vi a Sra. Evelyn e o Sr. Mark se encontrando várias vezes no café perto da escola. Não foi só uma vez, disse o menino, com a voz trêmula, mas clara. A sala inteira irrompeu em murmúrios. Um investidor mais velho murmurou, desconfiado, aquele garoto não tem motivo para mentir. Outro assentiu, crianças não inventam coisas assim. As palavras de Mason foram como um raio de luz que dissipou a névoa de dúvida que Clary tentará criar. Olhei para o menino e senti uma profunda gratidão. Dylan apertou minha mão com força. Seus olhos brilharam de esperança. Evelyn, em pé no palco, perdeu completamente o controle. Ela correu em direção ao técnico, tentando arrancar o microfone de suas mãos, e gritou: é tudo falso. Eles inventaram isso para me arruinar. Mas sua voz soava embargada, desesperada, sem a autoridade de antes. Todos na sala olhavam não mais com confiança, mas com suspeita e julgamento. Foi então que Teresa, a funcionária discreta da família, empurrou o carrinho de chá e doces para o centro da sala. Ela parou em frente ao advogado neutro do conselho e, tirando uma cópia em um pendrive do avental, entregou-a diretamente a ele. Aqui está, senhor, disse ela com voz calma, porém firme. Salve outra cópia por precaução. O advogado, um senhor de idade com óculos de grau grosso, pegou o pendrive e o conectou ao computador. Bufa! Ele analisou os arquivos com uma expressão séria. Após alguns minutos tensos, levantou-se e disse em voz clara: as informações coincidem. As gravações, as imagens, tudo é prova autêntica. A sala explodiu em comemoração. Alguns investidores aplaudiram. Outros sacaram seus celulares para filmar, como se quisessem preservar o momento em que a justiça foi feita. Mark, que estava num canto do palco, tentou sair furiosamente, com o rosto vermelho de raiva e desespero. Mas dois policiais à paisana se aproximaram e bloquearam seu caminho. Um deles falou com voz fria: Sr. Mark, Sra. Evelyn, Sr. Barnes, Sr. Henry, vocês são suspeitos de fraude e falsificação de documentos. Venham conosco. Evelyn irrompeu em lágrimas, com os cabelos despenteados, apontando o dedo para mim. Mãe, você vai se arrepender disso. Sua voz trovejou, mas já não tinha força. Parecia apenas o grito desesperado de alguém derrotado. A polícia a algemou e a levou embora junto com Mark Barnes e Henry, o contador, que caminhava de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. A atmosfera na sala explodiu. Alguns aplaudiram, outros cochicharam entre si, mas eu permaneci em silêncio, com a mão de Dylan apertando a minha com força. Os olhos do menino brilhavam como se ele tivesse acabado de presenciar a justiça sendo feita. Você conseguiu, vovó, murmurou Dylan, com a voz trêmula. Eu sorri para ele, mas por dentro não me sentia completamente aliviada. Olhei para o palco onde Jason estava desabando na cadeira, cobrindo o rosto com as mãos. Pela primeira vez, ele não estava defendendo Evelyn. Não estava dizendo coisas como: mãe, não leve a mal ou a Evelyn se preocupa comigo. Ele estava ali, exausto como uma criança perdida no meio da tempestade. Aproximei-me de Jason e coloquei a mão em seu ombro. Ele ergueu a cabeça, os olhos vermelhos, cheios de arrependimento. Mãe, sussurrou, com a voz embargada. Sinto muito. Suas palavras me atingiram em cheio, não pela dor, mas porque eu sabia que ele estava se culpando. Apertei seu ombro, tentando manter a voz serena. Você não precisa se desculpar. O importante é que a verdade veio à tona. Mas por dentro, a dor era insuportável. Jason, o filho que amei e protegi a vida toda, estava agora destruído pela traição da mulher em quem mais confiava. Dylan correu até seu pai, o abraçou e lágrimas rolaram por suas bochechas. Papai, a vovó e eu só queríamos te salvar, disse ele com a voz trêmula. Jason abraçou o filho com força, como se ele fosse o único apoio que lhe restava. Eu fiquei ali observando os dois, com o coração dividido entre a satisfação e a tristeza. Eu venci, mas o preço foi a destruição desta família. Evelyn, Mark e seus cúmplices foram desmascarados, mas as feridas que deixaram não serão fáceis de curar. Teresa aproximou-se de mim com um olhar doce, mas firme. Senhora Rose, nós conseguimos, murmurou. Peguei em sua mão, com a voz embargada.
Teresa, sem você, eu não teria conseguido. Ela balançou a cabeça e sorriu. Fizemos isso juntos pelo Sr. Jason e pelo Dylan. A sala começou a esvaziar. Alguns investidores se aproximaram para apertar minha mão com um olhar cheio de respeito. A senhora é muito corajosa, senhora Rose. Eu apenas acenei com a cabeça sem responder, porque não me sentia corajosa. Eu era apenas uma senhora idosa que tinha feito tudo pelo meu filho e neto. Quando a polícia levou Evelyn Mark e os outros cúmplices, a sala ainda estava cheia de murmúrios. Os investidores conversavam entre si com expressões que variavam entre surpresa e indignação. Alguns ainda tinham os celulares em mãos, como se quisessem guardar para sempre o momento em que a justiça fosse feita. Mas eu não estava prestando atenção naquele barulho. Meus olhos estavam fixos apenas em Jason. Meu filho desabou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, o rosto como se tivesse acabado de perder tudo. Ele não disse nada, apenas permaneceu imóvel como uma estátua corroída pelo tempo. Meu coração se apertou, não pela vitória sobre Evelyn, mas porque eu sabia que meu filho estava devastado. A cada passo, eu carregava o peso dos anos que passei protegendo-o, coloquei minha mão em seu ombro delicadamente, como quando ele era criança e corria para mim quando estava com medo. Ele ergueu um pouco a cabeça, os olhos inchados e cheios de lágrimas. Mãe? Sua voz tremia, prestes a se quebrar. Eu não acreditei em você. Deixei Evelyn me guiar. Deixei Mark me manipular. Eu fui um filho ingrato. Suas palavras me atingiram em cheio. Não porque ele estivesse me repreendendo, mas porque eu vi claramente a dor em seus olhos. Jason, o homem que sempre fora forte e seguro de si, agora era apenas uma criança perdida, traída pela pessoa que mais amava. Apertei seu ombro com força, tentando manter a voz firme. Filho, eu disse, a verdade finalmente veio à tona. O preço que você paga é a dor de hoje, mas pelo menos não é tarde demais. Eu não te culpo. Não posso te culpá-lo. Só quero que você saiba que, não importa o que aconteça, eu ainda estou aqui. Eu ainda sou sua mãe. Jason olhou para mim, com os olhos cheios de arrependimento, mas não disse mais nada. Apenas baixou a cabeça como se tentasse esconder as lágrimas. Dylan, meu neto, correu até o pai e o abraçou forte. O menino chorou enquanto dizia, com a voz trêmula, eu estava com medo de que o papai me odiasse se eu contasse, mas a vovó acreditou em mim e salvou o papai. Suas palavras foram como uma lufada de ar quente que cortou o ar gélido daquele quarto. Jason olhou para o filho com espanto, depois o abraçou forte, com os ombros tremendo. Obrigado, Dylan, ele sussurrou. Você foi quem salvou toda esta família. Fiquei ali parado, observando pai e filho se abraçarem, com o coração dividido entre a alegria e a tristeza. Dylan, um menino de apenas 12 anos, demonstrou mais coragem do que muitos adultos, e eu me senti orgulhoso dele. Embora também me doesse saber que ele teve que enfrentar coisas que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Alguns investidores se aproximaram, apertando a mão de Jason com vozes que eram ao mesmo tempo encorajadoras e advertidoras. Senhor Jason, o senhor precisa de tempo, mas acreditamos em sua inocência, disse um homem mais velho com um olhar sincero, embora não conseguisse esconder a advertência em seus olhos. Reorganize a empresa. Não deixe que os bandidos se aproveitem de novo. Outro deu um tapinha no ombro dele. Ainda te apoiamos, mas você precisa ser mais forte. Suas palavras eram ao mesmo tempo encorajadoras e insistentes. Olhei para Jason e o vi assentir, embora seu olhar permanecesse vazio. Eu sabia que meu filho estava numa encruzilhada. Ou ele desmoronaria para sempre, ou se reergueria mais forte do que antes. Mas naquele momento, ele parecia um homem de quem toda a força vital havia sido arrancada. No caminho para casa, Jason dirigiu em silêncio. Dylan adormeceu em meus braços, com a cabeça apoiada em meu ombro, respirando tranquilamente. Olhei para o seu rostinho, ainda infantil, mas já marcado pelas cicatrizes da verdade. Pelo retrovisor, vi Jason, com os olhos vermelhos, segurando as lágrimas, as mãos agarradas ao volante. Ninguém disse nada, mas aquele silêncio pesava mais do que qualquer palavra. Eu queria dizer algo para confortá-lo, mas sabia que nenhuma palavra poderia aliviar sua dor naquele momento. Evelyn não só o traiu, como também destruiu sua confiança, seu amor e a família que ele havia construído.
Ao chegar em casa, Jason parou o carro, mas não saiu imediatamente. Ele ficou sentado por um longo tempo, encarando a porta da frente como se ela levasse a um lugar estranho. Finalmente, olhou para mim e disse com a voz rouca: Mãe, a partir de amanhã, você ficará no lugar que merece. Ninguém nunca mais vai te desrespeitar. Suas palavras apertaram meu coração. Não disse nada, apenas assenti levemente e apertei sua mão, a mesma mão que segurei quando ele era criança, quando ainda precisava da mãe para guiá-lo. Agora parecia que os papéis tinham se invertido. Eu tinha que guiá-lo, mesmo estando também cansada e magoada. Um mês após aquela assembleia de acionistas, o julgamento começou. Cheguei cedo ao tribunal e sentei-me na área pública ao lado de Dylan e Teresa. O ambiente na sala era gélido, mas eu sentia o peso daquele dia. Era hora de a verdade vir à tona e de aqueles que prejudicaram minha família pagarem por isso. Dylan estava grudado em mim, sua mãozinha apertando a minha com um olhar entre preocupação e esperança. Teresa, com seu avental gasto, estava do outro lado com a mesma firmeza do dia em que me deu aquela gravação que salvou toda a família. Olhei para os dois e uma onda de gratidão me invadiu. Eles eram meus aliados inesperados, as pessoas que ajudaram uma mulher de 65 anos a se levantar e encarar a escuridão. Quando trouxeram Evelyn, quase não a reconheci. Seu cabelo, sempre bem penteado, estava agora emaranhado, e o uniforme laranja de prisioneira a fazia parecer menor, mas seus olhos continuavam frios, tentando manter a cabeça erguida, como se não aceitasse a derrota. Quando ela me viu, cerrou os dentes e sua voz sibilou. Você arruinou tudo, Senhora Rose. Suas palavras foram como uma facada, mas eu não respondi. Eu simplesmente me virei para abraçar Dylan, puxando-o para mais perto. Não dê atenção a ela, querido, sussurrei, tentando manter a calma. Dylan assentiu com a cabeça, mas senti sua mão tremer. Eu sabia que ele ainda estava com medo, mesmo depois de a verdade já ter vindo à tona. O julgamento começou. A promotora, uma mulher de meia idade com voz firme, apresentou todas as provas. A gravação da empresa foi reproduzida e as vozes de Evelyn e Mark silenciaram a sala novamente. Após esta reunião, Jason perderá toda a credibilidade. A empresa será nossa. Eles mostraram a assinatura falsificada de Jason, os selos que não correspondiam e o depoimento do colega de classe de Mason Dylan. Mason, embora ainda criança, compareceu perante o tribunal com impressionante coragem e repetiu o que tinha visto. Vi a senhora Evelyn e o senhor Mark se encontrando várias vezes no café perto da escola, trocando documentos. Suas palavras foram como um sopro de ar que dissipou todas as dúvidas restantes. O advogado do Sr. Barnes Evelyn tentou negar tudo, alegando que as provas eram fruto de ressentimento pessoal. Mas o advogado do conselho, um homem calmo, expôs umas repetidas irregularidades nos documentos falsificados. Henry, o contador da empresa, baixou a cabeça e finalmente admitiu: eles me compraram. Eu fiz o que Mark mandou. A irmã de Claire Evelyn também foi envolvida na investigação por espalhar calúnias contra mim. Ela ficou sentada no banco, evitando o contato visual, mas sem a arrogância de antes, quando me chamou de velha senil. Finalmente, o juiz se levantou e sua voz ressoou com firmeza. Após analisar as provas, o tribunal condena Evelyn Garcia a 12 anos de prisão por fraude e conspiração para cometer desapropriação indébita. Mark Vargas, 15 anos por fraude econômica e cumplicidade. Sr. Barnes, 8 anos por falsificação de documentos legais. Henry Morales, 6 anos por falsificação de comprovantes. Clary Garcia, 3 anos de liberdade condicional e proibida de trabalhar na mídia. Quando a frase foi lida, a sala ficou em silêncio. Apenas o arranhar da caneta da secretária podia ser ouvido. Apertei a mão de Dylan, sentindo como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Ele olhou para mim com os olhos brilhando. Vovó, já acabou? Eu sorri, apertando sua mão com força. Sim, querido, acabou. Ao sairmos do tribunal, o sol brilhava intensamente, como se o próprio céu estivesse em festa. Mas, por dentro, a alegria se misturava à tristeza. A justiça havia triunfado, mas minha família ficou com feridas difíceis de cicatrizar. Olhei para Dylan, que ainda segurava minha mão, e para Teresa, que caminhava atrás de nós em silêncio com um olhar maternal e terno. Senhora Rose, a senhora é mais forte do que eu pensava, disse ela com a voz trêmula.
Peguei na mão dela e respondi: não, Teresa. Juntas somos fortes. Algumas semanas depois, nossa casa teve seu primeiro jantar em família após tantos dias difíceis. Dessa vez, foi Jason quem puxou a cadeira, convidando-me a sentar no meio da mesa. Mãe, este lugar é para você, disse-ele com voz grave, mas firme. Dylan não parava de falar sobre a escola, sobre um problema de matemática que tinha resolvido, sobre o jogo de futebol com Mason. Teresa sorria enquanto servia a comida e, pela primeira vez, sentou-se à mesa conosco como parte da família. Evelyn não estava mais lá. Não havia olhares frios nem comentários maldosos. A casa realmente transmitia uma sensação de paz, simplicidade e aconchego, como nos tempos em que meu marido ainda era vivo. Eu, o padre Michael e a Chloe decidimos criar um pequeno fundo para apoiar mulheres idosas que foram rejeitadas por suas famílias. A ideia me ocorreu numa noite de insônia, quando me lembrei dos dias em que eu era deixada de lado, tratada como um estorvo na minha própria casa. Eu queria ajudar mulheres como eu, mulheres que acreditam que a velhice só significa silêncio. A cerimônia de inauguração do fundo foi realizada no salão paroquial, com a presença de muitas pessoas. O padre Michael estava ao meu lado, sorrindo. Rose, você transformou a dor em esperança para os outros. Chloe, com seu entusiasmo juvenil, me ajudou a organizar tudo, desde a papelada até a arrecadação de fundos. Quando subi ao pódio para discursar, meu coração estava acelerado, mas não de medo, e sim de orgulho. Dylan estava sentado na primeira fila, aplaudindo ruidosamente, com os olhos brilhando como estrelas. Jason se levantou e, pela primeira vez, me abraçou em público. Esta é a mulher que salvou toda a minha família, disse ele, com a voz embargada. A sala inteira aplaudiu, mas eu só olhei para Jason e Dylan, sentindo meu coração transbordar de emoção. Não disse muita coisa. Apenas compartilhei. Eu costumava pensar que a velhice significava silêncio. Mas não, a velhice ainda pode ser uma chama que ilumina a verdade. Se a escuridão pode esconder mentiras, foi também nessa escuridão que um menino de 12 anos acendeu o amanhecer para toda a minha família. Naquela noite, ao voltar para casa, sentei-me no meu pequeno quarto com a luz do abajur ainda a piscar como sempre. Mas desta vez, não me senti sozinha. Olhei para a foto da família na parede. Agora só restavam eu, Jason e Dylan. Tínhamos perdido muita coisa, mas também tínhamos nos reencontrado. Refleti sobre os últimos dias, sobre as noites em que tremi de medo no escuro, sobre as vezes em que pensei que ia cair. Mas permaneci de pé, não apenas por mim, mas por aqueles que amo. Fechei os olhos, respirei fundo e sorri. O amanhecer havia chegado e eu sabia que minha família seguiria em frente unida. A história que contamos é ficcional, mas baseia-se em alguns eventos reais. Os nomes e locais foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Não contamos isso para julgar, mas na esperança de que alguém ouça e pare para refletir. Quantas mães sofrem em silêncio dentro de suas próprias casas? Estou realmente curiosa. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Escolheria ficar em silêncio para manter a paz ou teria a coragem de enfrentar tudo para recuperar sua voz? Quero saber sua opinião, pois cada história é uma vela que pode iluminar o caminho de alguém. Deus sempre abençoa e acredito firmemente que a coragem nos conduz a dias melhores. Enquanto isso, na tela final, deixo para vocês duas das histórias mais queridas do canal. Garanto que elas vão surpreendê-los. Obrigado por assistirem até o final.